Olá, eu sou o professor Adão Francisco, historiador, sociólogo, doutor em geografia e professor da Universidade Federal do Tocantins. E venho falar com você nesse momento sobre o ato institucional número 5, ou AI-5, como ele é comumente chamado. Este ato representou na historiografia brasileira o ato de maior violência institucional já promulgado em nossa história republicana. Como você sabe bem, a ditadura militar no Brasil teve início no ano de 1964 e perdurou até o ano de 1984. Foram 20 anos conhecidos como sendo a longa noite, a noite da grande escuridão. O primeiro presidente militar do Brasil, nesse período da ditadura, foi o de Castelo Branco. O general Castelo Branco ficou no governo de 1964 até 1967. Porém, o seu desejo era já no ano de 1965, um ano após a sua assunção à presidência, repassar novamente o poder para os civis, restabelecendo a normalidade institucional e política da nossa república. Porém, a ala conservadora dos militares não consentiu que o projeto de Castelo Branco fosse à frente. E em 1967, logo depois que ele deixa a presidência, assumindo no seu lugar o general Costa e Silva, logo depois, portanto, ele é assassinado num acidente que é absolutamente controverso. Ele estava no avião, fazendo uma viagem no interior do Ceará, voltando para Fortaleza, e o avião em que ele se encontrava foi praticamente abatido por um caça da Força Aérea Brasileira, de forma muito estranha e até hoje sem uma averiguação que seja definitiva, uma investigação que de fato coloque um ponto final neste caso. É um dos maiores mistérios da nossa história republicana, a morte do general Castelo Branco, interpretada pelos historiadores, cientistas políticos, sociólogos, como sendo mesmo um assassinato. No seu lugar, portanto, em 1967, assume Costa e Silva, naquela ocasião, o general mais radical da ala conservadora dos militares. E o Brasil vivia, em 1968, em consonância com todo mundo, um momento de ebulição e efervescência política. Isso se dava não só como resposta à própria ditadura, que já se arrastava no Brasil por 4 anos, e os civis clamando, obviamente, por novas eleições diretas, que pudessem escolher os seus representantes institucionais, mas também pela característica da grande crise que se anunciava, uma grande crise econômica, no cenário internacional. Então, um ano de muitos questionamentos e contestações. A Igreja Católica, influenciada pelo Concílio Vaticano II, apresentava um alinhamento mais de esquerda da sua organização militante, católica. Os civis brasileiros, pessoas, quadros políticos que até então eram opositores, radicalmente opostos nos seus posicionamentos, estavam articulados numa frente ampla porque tinham receio que a ditadura militar pudesse de fato perdurar por muito mais tempo, como de fato aconteceu. E havia ainda a grande aspiração da juventude brasileira, muito motivada pelos movimentos que aconteciam no mundo. Nos Estados Unidos, o movimento hippie, na Alemanha, o movimento punk rock, na França, o movimento estudantil. Então, todos esses movimentos, a juventude assumindo o protagonismo e reivindicando o espaço público como sendo um espaço seu, um espaço de influenciação, de liberdade, de maior consentimento, de conquistas juvenis de um modo geral. Então, frente a esse avanço da organização, da concepção, especialmente de conquistas, de direitos e um alinhamento de esquerda dessas forças brasileiras, o governo militar não viu outra alternativa na perspectiva da radicalidade de direita do que instituir o ato institucional número 5. Ele é número 5 porque 4 outros atos haviam sido instituídos nos anos anteriores da ditadura militar.
mas o AI-5 representou o ponto máximo da exacerbação de direita desse movimento que representou a ditadura militar. Com ele, todas as liberdades civis e políticas foram eliminadas, extintas naquele contexto político. E a perduração do ato institucional número 5 foi de 10 anos. Então, de 1968 a 1978, o ano 78, quando se abre novamente a perspectiva, né, para o retorno da normalidade política no país a partir do distensionamento do regime militar. Ora, os 10 anos, portanto, de ocorrência do AI-5 foram os 10 anos mais violentos e sangrentos desse regime. Uma violência institucionalizada. Os militares, no poder, reivindicaram para si o direito de, com a supressão da liberdade política e civil dos brasileiros, poderem, obviamente, com gestos e atitudes de violência, violência física, tortura, assassinatos, calar toda e qualquer resistência ao regime que estava instituído, que era um regime de um governo centralizador, com vistas ao estabelecimento de uma política de abertura, por um lado, né, da nossa economia ao capital internacional, fundamentada, obviamente, no capital financeiro, né, e, por outro lado, óbvio, construiu-se aí, com certeza, espaços importantes para o desenvolvimento da economia nacional, com estruturação, criação de infraestrutura, especialmente no interior brasileiro, né, mas às custas da liberdade de expressão e da possibilidade dos brasileiros manifestarem a sua vontade política. Né? Então, o AI-5 representou o ato institucional brasileiro mais violento, mais sangrento, e que, de fato, gera toda uma repulsão e uma necessária rejeição do ponto de vista, né, histórico para, enfim, a sua existência. É algo que nós não podemos, em hipótese alguma, desejar que aconteça novamente. Nós trilhamos no caminho da civilidade, e esse caminho da civilidade se constrói com bases sólidas e seguras sobre um regime que seja democrático, republicano e de direitos. É isso. Espero que todos e todas possam ter se esclarecido melhor sobre esse evento político. Forte abraço.